Boa noite, namastê, aos queridos amigos e amigas. Estamos aqui hoje para mais um encontro da ciência do fogo de Urusvati. E vamos então fazer o nosso aquietamento, o nosso alinhamento inicial, desde já agradecendo a presença de todos e de todas. E vamos nos aquietar, respirando suavemente, trazendo a consciência para o aqui e agora. Sentindo a energia que circula pelo nosso corpo, pelos nossos corpos. Sentindo o pulsar do coração da terra através dos nossos pés no chão. Através dessa conexão com o coração da Mãe Terra. Um fio de luz sobe desse pulsar do coração da Mãe Terra pelos nossos pés e ao chegar em nosso coração como um sol, ele se acende e irradia e vibra. E assim essa energia luminosa sobe e acima das nossas cabeças ela encontra o espaço infinito, o coração ardente da Mãe, do cosmos, que nos preenche, nos conecta a todos os seres que aqui habitam. Nessa conexão, nos vemos num círculo ígneo de amor, de luz, de harmonia e principalmente de união e de unidade. Continuemos percebendo as sensações no nosso coração, nos nossos corpos e na união de todos os nossos corações, das nossas intenções e da expansão que essa união, que essa unidade cria. Vamos sorrir para esse círculo de harmonia, de amor e luz. E incluir em nossos corações todos os que estão conectados nessa rede de amor e luz. No centro desse círculo, a nossa casa comum, o planeta Terra, recebe essas vibrações de amor, luz e harmonia.
Neste silêncio, nos fortalecemos, trazemos consciência para o nosso corpo, mantendo a clareza dessa conexão grupal. E assim iniciamos o nosso encontro de hoje. Desejando paz, amor e luz a todos os seres que habitam este planeta. Namastê. Estamos todos bem? Bem, hoje nós estamos no nosso quarto encontro da ciência do fogo de Urusvati, coroando esses encontros que tivemos, esses ricos encontros que tivemos. Hoje teremos a contribuição do nosso querido Elias de Andrade Pinto, cientista da religião e coordenador da Casa das Religiões Unidas, estudante de Agni Yoga e participante das atividades da Casa Urusvati. Bem-vindo, Elias. Hoje Elias vai trazer a contribuição, o Cristo cósmico e a integração entre ciência e religião. E ao finalizar a contribuição de Elias, teremos perguntas, contribuições e fechamento do encontro. Obrigado, Elias, com você. Estou me lembrando agora de que um período de 2 anos na Casa Urusvati, no passado, nós tivemos encontros semanais que o tema era amor sem fronteiras ou amor sem limites, né? E vocês lembram disso? Quem que lembra disso que participou dessa fase do aprendizado coletivo? Paulo tá aí, Marli, Sueli, e a gente acolhia todos que viessem, a gente acolhia e procurava vivenciar isso. Amor sem fronteiras. Amor sem limites. Hoje o encontro é baseado no tema do Cristo cósmico, mas o Cristo cósmico, o que é, senão o amor sem fronteiras, o amor ilimitado. Então nós vamos, com o apoio, né? Com alguns apoios, a gente vai ter a oportunidade de peregrinar nesse amor sem fronteiras. Eu vou projetar na tela o PowerPoint para nos ajudar. O que é o Cristo cósmico?
nesse encontro de hoje, ou nesse momento, o nosso foco é uma ação do Cristo para integrar ciência e religião. Esse é o nosso foco, porque falar sobre o amor sem fronteiras é sempre impossível, né? A gente tem que procurar um foco, uma linha para a gente tratar, de dar uma olhada, de contemplar um pouco o tema. Nos tempos iniciais da comunidade do Cristo, tão importante quanto o trabalho do Cristo se tornou o trabalho da mãe, a mãe do Cristo. Ele, chamado de Kyrie, Senhor ou Pantocrator, o Todo-Poderoso, o governante de todas as coisas. Ela, de Theotokos, ou a mãe de Deus, ou Panagia, Santíssima, toda Santa Mãe de Deus. Então, como os primeiros cristãos, como os primeiros praticantes dos ensinamentos do Cristo no Oriente, e é como hoje ainda se pratica, a gente diz Panagia Theotokos Soson Imas, quer dizer, Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. E Kyrie eleison, que significa que teu amor chegue até nós. O Cristo cósmico, como a gente vai visualizar nesse instante de encontro, é uma busca da unidade. A unidade do todo através da ciência e da religião, ou na ciência e na religião. Por que isso? Porque no grupo de terapeutas que a gente chama de Tempo de Saúde Planetária, nós temos aprendido sobre o fogo cósmico através do Tratado sobre o Fogo Cósmico. E no plano de contato com o Tratado sobre o Fogo Cósmico, nós lemos lá instruções, não é, que o mestre tibetano no tratado menciona, instruções do Cristo para uma síntese entre a ciência e a espiritualidade. Quer dizer, o governante fez solicitação de que a ciência e a espiritualidade deixem seus limites e conjuntamente sejam um instrumento de transformação planetária. Dos indicações aí do Tratado do Fogo Cósmico sobre esse tema é a lei do sacrifício e a morte e a lei da complexidade, relacionando os dois temas ao Cristo cósmico, que quer dizer, é só uma menção que a gente está fazendo, porque é uma inspiração, um impulso, né, para o encontro de hoje, para a gente se localizar. Quer dizer que quando o tema é o Cristo cósmico, quando se fala do Cristo cósmico, não se pode deixar de mencionar o sacrifício e o domínio que o Cristo conhecido, histórico, né? Cristo dos limites da história, ele inaugurou através do sacrifício, do seu próprio sacrifício. Ok. E dessa forma, vamos fazer um ajuste aqui.
Ainda parece... Melhorou? Tá perfeito. Gratidão. Está com a tela inteira, Elias. Ok. E, finalmente, a lei da complexidade. Quer dizer, está relacionado ao Cristo cósmico. Quer dizer que a complexidade das coisas que acontecem dentro do contexto da relação do planeta com o cosmos, com o universo, é tão grande, tão ampla, que nós não temos categorias para compreendê-las, para avaliá-las ou mesmo para trabalhar com elas. Então, é preciso essa categoria de um Cristo cósmico, um Cristo além dos nossos limites, da nossa compreensão, para que a gente possa, pelo menos, saber que existe e que, em algum momento, nós vamos ter, na nossa evolução e transformação como humanos, outras capacidades que nos permitirão visualizar outros aspectos envolvendo o nosso planeta e o todo, que hoje nós não temos. Então, por enquanto, é isso que a gente está destacando aqui do Tratado do Fogo Cósmico. Bom, antes de primeiro ser a mencionar o Cristo Cósmico, que nunca deu esse nome de Cristo Cósmico, mas que tratou nessa dimensão cósmica o Cristo, foi Paulo o apóstolo. Alguns textos ele trata disso, desta compreensão da amplidão do trabalho, dos efeitos do amor que vieram com Cristo, quer dizer, Cristo veio para trazer o amor, continua ligado ao desenvolvimento do amor, mas o amor como fogo cósmico. Essa carta aos Colossenses, capítulo 1, especialmente esses versos que estão destacados, e o que nós vamos ler apenas o verso 16, é o que traz a melhor síntese do que seja o Cristo sem fronteiras, o Cristo para além de todos os limites, o Cristo cósmico. Diz aí o texto: pois, por meio dele, o Cristo, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Se a gente der uma olhada somente para as palavras como meio de comunicação, é confortável, mas se a gente der uma olhada do que significa isso, né? Criar todas as coisas, todas as que são vistas e não vistas, no céu e na terra, todos os poderes, governos, autoridades, e por meio de tudo isso criar o universo, aí a gente vai perceber que é uma categoria bem ampla, né? Bem ampla. É dentro dessa dimensão, para nós, infinita, porque não cabe na nossa categoria, é que se coloca aí, o apóstolo Paulo coloca a dimensão do Cristo. Ele diz no verso 17, por exemplo, antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Bem, essa é a primeira menção do Cristo cósmico, mas não tem nome de Cristo cósmico. Retrata o Cristo cósmico e vai ser pouco desenvolvido na história da humanidade até a chegada deste francês, Pierre Teilhard de Chardin. Ele vai ser conhecido como um padre jesuíta
e como um cientista geólogo ou paleontologista, um dos ramos da geologia, né? É aí que ele vai trabalhar especialmente. Um dos ramos que trabalha a pesquisa dos sinais de vida dentro da Terra, na estrutura da Terra. Então, vamos acompanhar um pouco Teilhard de Chardin como pessoa e a obra de Teilhard de Chardin, que nos abre a perspectiva para o Cristo cósmico, o desenvolvimento de uma compreensão maior do que seja esse Cristo sem fronteiras. Teilhard de Chardin nasceu em 1881 e finalizou seu ciclo aqui em 1955, seu ciclo físico. Trabalhou pesquisando como cientista, mas também como teólogo. Por ora, é muito importante que a gente saiba que ele viajou por vários países, né? Entre as viagens ou peregrinações que ele fez, a primeira grande peregrinação da vida dele é a Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre a participação, a vivência dele na Primeira Guerra Mundial, que é extremamente importante para tudo que vai acontecer na sequência da sua vida e no conjunto da sua obra. Ele também trabalhou no Museu de História Natural de Paris, foi à China, à Índia, à Java, na Birmânia, África do Sul e terminou os seus dias em Nova York. Ele foi disciplinado pela sua própria instituição, quer dizer, a Companhia de Jesus foi quem lhe suspendeu o direito de ensinar o que fosse ligado à teologia e o convidou, quer dizer, esse convite dos jesuítas é uma maneira figurada de dizer, né? Ele não pôde publicar nenhum texto durante a sua vida. Nenhum texto. E algumas conferências que ele foi convidado a participar como cientista, também disse quase nada, considerando essa recomendação que ele recebeu dos superiores, de não falar de teologia, de não falar de filosofia, e quando algumas vezes foi lhe dado a concessão de falar exclusivamente sobre sua pesquisa científica como geólogo. Aqui algumas imagens dele, né? Desde da imagem aqui mais jovem, que eu destaquei no canto esquerdo, é o momento, o ano em que ele decidiu se tornar padre, com 12 anos. Depois, do lado, a imagem dele estudante. Na direita, em cima, ele como soldado na Primeira Guerra Mundial. Embaixo, à esquerda, na China, um grupo de trabalho na China. E, finalmente, embaixo, em 1935, ele na Índia, fazendo suas pesquisas entre as rochas, na Índia, 1935. Eu aproveito para dizer que ele, entre suas viagens, numa de suas viagens, ele passou por Buenos Aires e o Rio de Janeiro, viajando de navio, né? Parou no porto, né? Desembarcou. Não participou de nenhum evento, nem coisa do tipo, nem mesmo era conhecido aqui, mas pisou essas terras, né? Na América do Sul e no Brasil. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1881, em Sassenat, na França. Era de uma família de classe alta, ele nasceu mesmo num castelo, né, na região. Teve 13 irmãos, eram 14 filhos. É interessante que destes 14 filhos, 2 morreram na Primeira Guerra Mundial em combate. Sua mãe foi sobrinha bisneta de Voltaire. Portanto, ele também era, né, um sobrinho tataraneto, né, de Voltaire.
ele recebeu, através de seu pai, o amor pela ciência, porque seu pai tinha grande amor pela ciência. Era um estudioso, escrevia, pesquisava, era uma paixão pessoal. E sua mãe foi quem lhe incutiu a fé ou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção dele, essa prática, né, do Sagrado Coração de Jesus, levou para a vida inteira e influenciou por completo a sua produção, a sua obra, que a sua obra vai trabalhar sobre o coração do universo, o coração da matéria, o coração da criação, né? E aqui algumas reflexões sobre Teilhard e o feminino. Vejam aí o que ele diz da mãe dele. Uma faísca teve que cair sobre mim para fazer o fogo se apagar. E sem dúvida foi por meio da minha mãe que ele veio a mim, brotado da corrente do misticismo cristão, para iluminar e acender minha alma infantil. Foi por meio dessa centelha que meu universo, ainda mais semi-personalizado, se tornaria amorizado e assim atingiria sua plena centralização. Ele foi aluno do colégio jesuíta e lá é com 12 anos que se decidiu ser padre. Mas já tinha amor pela ciência. Dizem até que quando ele era ainda bebê, com 4 anos mais ou menos, ele chorou e a babá que estava com ele disse, para distraí-lo, né? Você quer comer pêssego? E levou ele para o quintal, onde estavam os pessegueiros carregados. E viu o menino apontando para o alto e diz, eu quero aquilo. E quando ela olhou, era a lua. E ali terminou o choro dele. Era uma figura diferente, né? Uma pessoa diferente, já chegou diferente. Ainda sobre, refletindo sobre o feminino na vida de Teilhard, ele teve uma prima, Marguerite, que nasceu em dezembro, quando ele nasceu em maio. Portanto, ela era poucos meses mais velha que ele. Esta foi sua amiga desde a infância, fisicamente, morando na mesma cidade, e foi sua correspondente a vida inteira, porque ela, como ele, se tornou escritora. Ela, professora, e ele, padre e cientista, impedido de dar aulas. Mas ela vai ter um papel fundamental, porque ela vai ser a contraparte dele. Ele vai escrever muitas coisas e vai pedir a ela a revisão e a opinião dela. E a gente vai visualizando que eles vão tendo momentos parecidos de vida, embora eles não conviveram mais fisicamente, somente se encontraram algumas outras vezes durante a vida e mantiveram a correspondência. Ele sempre foi muito afetuoso com ela. As cartas demonstram isso. Mas, por exemplo, quando ele vai aos Estados Unidos, ela também vai aos Estados Unidos. Quando ele circula pela Europa, ela também está circulando, trabalhando em outros países que não a França. E o mais interessante de tudo é que ele faleceu em 1955. E meses depois ela faleceu também. Então havia uma conexão entre os dois. O pessoal que disponibilizou essa foto é o pessoal que diz que ele era herético, né? Mas, na verdade, essa é uma foto de um dos raros encontros que ele teve com a prima, né? Na maturidade, né? E de grande beleza, porque você vê na foto a relação emotiva que há entre eles, né? A troca que acontece entre eles. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente importante na vida de Teilhard, porque, vejam,
a fala dele: eu sou mais útil nas fileiras, aí posso fazer mais bem. Faça-me o favor de me deixar ficar junto dos homens. Teilhard, né, criado numa família aristocrática, depois estudante de padre na Inglaterra, ele teve pouca convivência com o povo. Tinha uma carência de conviver com o povo, não tinha tido essa oportunidade. Então, a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para que ele compreendesse o ser humano na sua dimensão coletiva e no fenômeno coletivo. E ele participou de toda a guerra, de 14 a 18, sempre na posição de maqueiro, quer dizer, aquele que carrega a maca, se tornou um oficial de maca, porque ele fazia com tamanha dedicação, né, essa tarefa de carregar a maca e depois a coordenar as macas, né, e sempre com uma atitude heróica de ir aonde estivesse o ferido e, algumas vezes, correndo o risco de ser metralhado, indo até mesmo a 20 metros da frente de batalha com a presença do inimigo, naquela Primeira Guerra, que é uma guerra fundamentalmente de trincheiras, né? Uma guerra de proximidade ou de proteção dentro das trincheiras. Ele se tornou, vocês veem os destaques desse texto, né? A cada ano tem um destaque da excelência dele, né? Da dedicação e da coragem dele nessa função de socorrer as pessoas. Muitas vezes trazendo a pessoa já morta, né? Trazendo o corpo, mas mesmo assim heróico, por achar o valor nesse cuidado com o outro. Em 1921, ele recebeu o título de Legião de Honra, considerado um maqueiro de elite, porque durante todos os anos, em todas as batalhas que ele esteve presente, não deixou de estar presente nenhuma, quando estava com seu regimento, ele esteve perto dos homens e nunca deixou de partilhar os perigos e as fadigas dos companheiros lutando na guerra. Bom, esse é um aspecto da presença dele na guerra. Outro aspecto. Ele escreveu 20 artigos durante a guerra e funcionava assim. Ele, quando tinha o tempo livre, pegava um papel e escrevia o artigo. Quando terminava o artigo, ele postava no correio e ia diretamente para uma prima dele, que não é essa Marguerite, mas é uma outra prima. Marguerite vai ser a revisora depois desses artigos. E esses 20 artigos escritos nesse período de 4 anos, quando ele está nesse estado alterado, né? Quer dizer, nessa conexão de amor ao próximo, ao ponto de se expor ao perigo inúmeras vezes, um estado de abnegação, de entrega, é um estado muito propício de conexão, e ali ele vai, nesses artigos, abranger o que vai ser a obra da vida dele toda. Os 40 anos que se seguiram, ele apenas foi desenvolvendo e melhorando as conexões e a fundamentação de tudo que ele visualizou, digamos assim, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, para ele, foi um período extremamente rico espiritualmente e um período rico intelectualmente e um período de desenvolvimento da sua obra e da sua missão pessoal. Agora vejam, internamente, digamos assim, né? Ou na dimensão espiritual, né? Teilhard de Chardin é o antigo apóstolo Tomé. Quer dizer, na jornada da alma, sua alma foi Tomé. Aquele Tomé que não estava presente quando Cristo ressuscitado apareceu para os discípulos pela primeira vez
e que declarou na sequência: se eu não tocar, eu não acredito que ele ressuscitou, se eu não tocar nele. E no encontro seguinte, quando Cristo está novamente com eles, naquele mesmo local, Tomé está presente. E Cristo lhe convida a tocar as chagas, as marcas que ele traz. E nesse momento, Tomé vai declarar: Senhor meu, Deus meu. A completa entrega, né? E naquele momento o Cristo vai dizer: você creu, mas é mais feliz quem crê sem precisar tocar, né? Sem precisar passar por essa exigência, né? E no Evangelho de Tomé tem este verso que diz, atribuído a Jesus, que Jesus tinha dito: eu sou a luz que está sobre todos eles, eu sou o todo. De mim surgiu o todo, e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra, e me encontrareis lá. Eu digo isso para vocês que é muito interessante, né? Que todo o trabalho de Teilhard de Chardin está um desenvolvimento de um dos centros do seu pensamento, da sua obra, é o que está contido nesse verso, né? O todo. O todo presente em tudo. Até você está aí, né, Marli? Levantai a pedra e me encontrareis lá, né? Mas é o tudo e o todo que contém o Cristo. É o tudo e o todo que é o amor de Cristo, a presença do amor de Cristo. Aqui tem uma síntese da visão de Teilhard de Chardin do que é o Cristo cósmico. Mas vejam que é de 1917, dos anos em que ele é o soldado que escreve nos intervalos de tempo os artigos. Dentre estes escritos, num desses artigos aqui, que é a União Criativa, se chama o artigo, ele vai conceituar o que é o Cristo cósmico, e isso não vai mudar, só vai se desenvolver na sequência. Para o crente que compreendeu, sem atenuação e sem brilho, a palavra de São João e São Paulo, Cristo se manifesta no coração de cada ser que progride, como um centro de, ao mesmo tempo, muito próximo e muito distante. Muito próximo, porque está e quer estar na fonte de todos os afetos. Muito distante, porque só pode entrar depois de um longo aperfeiçoamento. Em virtude da própria existência deles, ou neles, de um centro comum, todos os seres dispersos e aparentemente separáveis se tocam em profundidade. Quanto mais naturalmente se aperfeiçoam e se santificam na graça, mais se unem e se fundem dentro do foco único e unificador de todas as aspirações, que pode indiferentemente ser chamado de ponto onde ou para onde convergem ou ambiente para o qual eles se banham. Através de todas essas extensões atraentes e unificadoras, que são o eixo de toda a vida individual e coletiva, Cristo se encontra tendo em nome apenas um corpo crístico, mas um corpo cósmico. E aí ele vai dizer, Paulo não usa esse termo, mas ele descreveu esses atributos do corpo cósmico, do Cristo. Ok? E aí quero trazer já o primeiro exercício de compreensão de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um homem de síntese. Eu creio que o universo é uma evolução. Eu creio que a evolução caminha em direção ao espírito. Eu creio que o espírito no ser humano chega à sua perfeição no pessoal. Eu creio que o pessoal supremo é o Cristo universal.
mais algumas imagens, né? Mescladas entre o Teilhard, jesuíta, padre, e o Teilhard, cientista. É o mesmo Teilhard, mas em diferentes imagens, né? Ele ficou conhecido entre as pessoas que conviviam com ele pelo bom humor, bem-humorado, brincalhão. Ao mesmo tempo, pela dedicação, pelo foco e pela coragem e ousadia de fazer coisas diferentes. Sabe que Teilhard, quando eu estudava, não podia estudar na França porque estavam proibidos os jesuítas, então estudou em Londres. E quando ele estava fazendo ainda os primeiros estudos, porque os jesuítas estudam 14 anos, né? 14 anos de formação. Estava fazendo os primeiros anos de estudo, ele foi mandado para o Egito, para fazer uma parte da formação dele lá no Egito. E no Egito ele se encantou, né? Imagina o que é um geólogo no Egito, né? Se encantou, o jovem se encantou com o que encontrou lá no Egito. Não foi longo o tempo que ele permaneceu lá, e parece que vai retornar uma outra vez depois na vida dele. Mas foi um grande privilégio, né? Passar um tempo no Egito. Aqui é a espiritualidade em sintonia ou unida à ciência. Veja o que ele diz aqui. Já que hoje, Senhor, eu, vosso sacerdote, não tenho nem pão, nem vinho. Isso é durante uma expedição que ele escreve, né? Nem altar. Estenderei as mãos sobre a totalidade do universo e tomarei sua imensidão como matéria de meu sacrifício. O círculo infinito das coisas não é a hóstia definitiva que vós quereis transformar? O cadinho fervente em que se misturam, em que fervem as atividades de toda a substância viva e cósmica, não é o cálice doloroso que vós desejais santificar? Que ela se repita hoje, ainda e amanhã, e para sempre, enquanto a transformação não se esgotar inteiramente. A divina palavra, este é o meu corpo. Então, uma característica do pensamento de Teilhard é que tudo caminha para a evolução. A transformação não se esgota. Ele tinha essa clareza, e esse foi a grande contribuição dele. Tudo está em movimento, em evolução, em direção ao ponto convergente, o ômega. Aí aquela mesma imagem dele, Teilhard, na Índia, em 1935, trabalhando na pedra, no solo. E algumas imagens escritas de Teilhard. Sem terremoto ou tormenta, a chama acendeu o mundo inteiro desde o seu interior. Todas as coisas, individualmente e coletivamente, são penetradas e atravessadas por ela. Ela que a chama que acendeu o mundo inteiro. Desde o íntimo núcleo do mais pequeno átomo até as poderosas leis universais do ser. Ela flui de modo tão natural em cada elemento, em cada energia, em cada conexão na unidade dos nossos cosmos, que se pode supor que o cosmos seja inflamado espontaneamente. Tem alguma coisa a ver com Agni Yoga, vocês acham, ou passa muito longe? Como disse Jacó, acordando do seu sonho, escreveu: o mundo, este mundo palpável, que nós estávamos acostumados a tratar com desprezo e nojo, como tratamos habitualmente, os lugares que não têm uma associação divina para nós, na verdade, é um lugar sagrado. E nós não o conhecíamos. O mundo inteiro é sagrado na visão de Teilhard, né? O mundo inteiro é o corpo do amor cósmico. Essa é uma contribuição de um cientista alemão
professor nos Estados Unidos, que fala da união da ciência e o futuro da ciência, né? A ciência do futuro. Teilhard, diz esse Lothar Schaeffer, Teilhard acredita que o processo da evolução biológica era atraído para um ponto absoluto, um ponto ômega, onde a consciência da humanidade será unida com a consciência que está atuante no universo. Nas palavras dele, trata-se da consciência do Cristo cósmico. E ele o descreveu da seguinte maneira: o ponto singular de convergência da matéria, o ponto ômega, é aquele ponto em que o universo, que se encontra com outro centro ainda mais insondável, um centro que existe a partir de si mesmo, um princípio absolutamente final de irreversibilidade e personalização, o único ômega verdadeiro. E é neste ponto que a questão de Deus surge para a ciência da evolução. Deus como a força motriz, o ponto de junção, e o garante. Dessa maneira, Teilhard procurou uma união natural da ciência e teologia, esperando que ela pudesse ser a ciência do futuro. Assim como os meridianos que se aproximam dos polos, escreveu ele, a ciência, a filosofia, as religiões estão fadadas a convergir à medida que chegam mais perto do todo. E diz aqui o professor, né? O fracasso da cosmovisão mecanicista da ciência clássica diz que é necessário explorar essa união que Teilhard propaga aí entre ciência e espiritualidade. Teilhard pensa a evolução como um processo que parte do mais simples ao mais complexo e que tem 4 ou 3 momentos principais. A cosmogênese, que é o surgimento do universo, da formação da Terra, dentro desse momento. A biogênese, que é o surgimento da vida, da mais simples à mais complexa. A noogênese, que é a aparição da consciência e da autoconsciência que se reflete, que reflete sobre si mesmo. E a cristogênese, ponto ômega para onde converge a humanidade, cuja última razão de ser, na visão de Teilhard, é o Cristo cósmico, o ponto ômega. Trata-se de uma grande síntese em que entram os resultados de pesquisas científicas sobre o universo. Ele elaborou isso a partir de pesquisas científicas sobre o universo, a vida em geral, a vida humana em particular, e também reflexões do tipo filosófica e teológica. Teilhard articulou uma diversidade de métodos de saberes próprios com diferentes abordagens do real e o resultado da conjugação dos saberes. Aqueles que são oferecidos pelas ciências, o que oferece a unificação do sentido, quer dizer, a filosofia, o que identifica o sentido de Deus, a teologia. Teilhard não se restringe, portanto, a pensar a evolução somente na esfera do mundo da vida, que foi o que fez Darwin. Mas, para Teilhard, a evolução está relacionada com o cosmos e Deus. É uma outra abordagem, né? Teilhard se esforçou para reconciliar a evidência fóssil da teoria da evolução de Darwin com ensinamentos teológicos que ele conhecia, né? Católicos, cristãos, tradicionais. O que quer dizer isso? Vejam, a ciência, quando ela vai se desenvolvendo, a igreja tenta, de alguma forma, interferir. E a ciência, no seu fluxo contínuo de evolução, ela vai se afastando da teologia, da igreja e dessa tentativa de dominar. Então, vai havendo, digamos mesmo, uma ruptura entre ciência e a espiritualidade, ou teologia, ou o que significa a mística. O que Teilhard vai fazer é propor uma reunião
da ciência com a mística, com a espiritualidade, com a teologia, com a fé. Claro, essa visão dele da integração cósmica entre matéria e espírito levaram a um conflito com a igreja. Mas esse conflito ele tem duas formas de ver. Uma é a forma tradicional, né? Que a gente sabe como é. Tentaram fechá-lo, fechar a boca dele, fechar. E é real, aconteceu isso. Mas outra é que ele acabou tendo uma, digamos, segurança, né? Para poder trabalhar, realizar a sua obra. Porque ele não publicou nada enquanto vivia. Mas veja o que aconteceu. Ele produziu muito, ele não parou de produzir. Muito. Forma de cartas, artigos, livros, obras completas. Né? Tem obra de 9 volumes, 12 volumes. Parte dessa produção está relacionada aos 23 anos que ele vive na China, entre 6 ou 7 vezes que ele sai da China, viajando para fora e volta, e as pesquisas que ele faz na China. Quando ele chega no final da vida, no ano da sua morte, ele faz um testamento entregando a sua obra completa para uma mulher de sua confiança. Faz dela a proprietária da sua obra. Quando ele falece, né, meses depois, ela reúne toda a obra e aí durante 10 anos, com a ajuda de muitas pessoas, incluindo a rainha da Bélgica, a obra de Teilhard vai ser publicada. Pelo menos as obras fundamentais, né? As obras que dão fundamento ao trabalho dele. E depois vai se publicando mais artigos e cartas e coisas que vão completando, né? Esse conjunto completo da obra dele. Então, ao mesmo tempo que ele ficou silenciado em vida, tudo veio depois preservado a ser conhecido. E aí a igreja não tinha mais como dizer não, porque não era mais proprietária disso, não tinha mais alcance. O único que ela conseguiu fazer foi dizer: não leiam, não ensinem. Mas como o tempo foi passando e a consistência da contribuição de Teilhard foi sendo cada vez mais aceita e confirmada, a própria igreja hoje passa a ensinar Teilhard, elogiar Teilhard e reconhecer o valor da obra dele. Inclusive, pelo menos 3 papas abertamente citaram, né, a obra de Teilhard para trabalhar desde o Concílio Vaticano II até atualmente o Papa Francisco. Né? Então, é realmente um pensamento importantíssimo. E isso se deve ao fato de que Teilhard nunca saiu da igreja. Né? Ele sempre se manteve fiel à igreja, mesmo com todos os incômodos que ele passou. Isso permitiu que a sua obra penetrasse no coração da igreja. A chave é matéria e espírito. Teilhard não vê matéria e espírito separados. Matéria é algo vivo, que evolui e está preenchido pela presença encarnada de Deus. Teilhard vê a matéria como algo que abrange toda a realidade que nos rodeia e aconselha que podemos ser destituídos por ela ou aprender a usá-la como um caminho para a salvação. É a matéria lúcida, né? A matéria redimida, é a matéria permeada pelo Espírito Criador. Por meio de todas as coisas criadas, sem exceção, o divino nos assalta, nos penetra e nos molda. Nós o imaginamos como algo distante e inacessível, ao passo que, de fato, nós vivemos imersos em suas camadas ardentes. Nós vivemos imersos nas camadas ardentes do divino. Ao desmistificar
a visão estática que a tradição até Teilhard trouxe, ele deu à teologia uma compreensão dinâmica do universo, que não foi feito para sempre, mas que continua a evoluir. Isso abriu a possibilidade de se pensar o humano como aberto para o futuro, como co-construtor do mundo, de si mesmo, da história, em um processo contínuo que está se passando. É possível reconciliar ciência e fé. É o resultado da obra de Teilhard. Uma reconciliação que pode ajudar a pensar e construir um futuro melhor para a humanidade. Aqui alguns pensamentos de Teilhard, eu vou só citar alguns poucos. Amar a Deus não somente de todo o coração e toda a alma, mas de todo o universo em evolução. Atingir o céu pela construção da terra. O mundo ainda está sendo criado e nele é o Cristo que se conclui. Quando ouvi e compreendi essas palavras, eu percebi, como num êxtase, que estava mergulhado em Deus por meio de toda a natureza. Sobre a forma do ponto ômega, é a consistência do universo que eu conservo agora, segura num único centro indestrutível, que eu posso amar. Centro indestrutível do universo. Eu posso amar. A única religião daqui por diante possível para o homem é aquela que lhe ensinará, primeiro, a reconhecer, amar e servir apaixonadamente o universo do qual ele faz parte. O Cristo universal, tal como compreendo, é uma síntese do Cristo e do universo, não em absoluto uma divindade nova, mas é a explicação inevitável do mistério em que se resume o cristianismo, a encarnação. E essa daqui, sonho com um novo São Francisco, ou com um novo Santo Inácio, que nos viessem apresentar um novo gênero de vida cristã de que necessitamos, mais misturado ao mundo e, ao mesmo tempo, mais desligada dele. Agora vamos para a Agni Yoga um pouquinho. Quem é o Cristo Cósmico na Agni Yoga? Sim, o Cristo Cósmico está presente na Agni Yoga, né? Mas ele leva o nome lá na Agni Yoga de imã cósmico, né? Em espanhol, magneto cósmico, né? Na tradução espanhola, é assim que se diz, o imã cósmico. Então vejamos aqui, do infinito eu escolhi 2 parágrafos, mas ele está presente em muitos momentos da Agni Yoga. Vou destacar não parágrafo, mas apenas essa frase. Somente uma aceitação consciente da existência do imã, que une o espírito com as energias superiores, pode aproximar o homem à lei do magnetismo cósmico. Ou ainda, no parágrafo 158, no mesmo infinito. Cada átomo que se dirige pelo seu movimento para a cadeia do ímã cósmico restaura o ritmo do cosmos. Cada átomo em seu movimento evoca uma cadeia de outros movimentos. Se a humanidade compreendesse aquela sutil pulsação que intensifica todas as forças espaciais, não estaria enraizado o pensamento sobre as forças predestinadas que arruinam e acabam com a vida humana. O processo do ritmo no cosmos é visto como uma mudança racional. Assim, manifestamos sábia compreensão da mudança. Paralelamente, com as condições que se vão, o influxo das novas energias cria nova vida. Manifestemos alegria pela mudança incessante, quando o ímã cósmico age transmutado
transmutando poderosamente as forças necessárias à evolução, regozijemo-nos pela mudança. Vocês percebem o parentesco, a similaridade na linguagem de Teilhard e na revelação da Agni Yoga, do imã cósmico? O apelo de Teilhard: sem deixar o mundo, mergulhemos em Deus, para que o nosso mundo seja verdadeiramente um ambiente, um meio divino, um planeta sagrado e de paz. Eu podia dizer isso, né? É a mesma coisa, né? Aqui na citação de Leonardo Boff, no seu livro Cristo Cósmico, sim, porque Leonardo Boff fez 2 teses no final da sua formação na Alemanha, no início da década de 70, franciscano que ele era, foi mandado para fazer formação na Alemanha. Fez uma tese de doutorado em filosofia e, ao mesmo tempo, um doutorado em teologia. E o doutorado em teologia era o Evangelho do Cristo Cósmico, que depois ele vai republicar em 2007. E o Paulo vai me presentear aí, né, com o volume da republicação dele. E lá ele vai citar o final de tudo, né? Toda a reflexão dele, ele vai citar esta prece que Hermógenes, o professor de yoga, né? Que viveu muitos anos, né? A gente conheceu Hermógenes, né? Muitos anos. Agora já partiu. Mas o que ele diz? Pedi a bênção a Krishna e Jesus me abençoou. Orei ao Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. Falando aqui do amor cósmico, né? Do sagrado cósmico, do sagrado amor cósmico. Agora é hora de circular, né? É hora de abrir o círculo. Se houver tempo para isso, né? Temos tempo para isso, sim, Elias. Um pouco de tempo, mas estou impressionada, palpitante, ardente, a compreensão de Teilhard Chardin. Maravilhosa contribuição. Então, vamos abrir para perguntas, ou questionamentos, ou complementações a essa apresentação aí brilhante sobre o Cristo cósmico e o encontro entre ciência e espiritualidade e fé. É muito bom, muito interessante. Hoje eu fiquei sem computador, sem tablet, sem nada, nada funcionou. Tive que entrar com o celular. E com o celular é meio complicado. Essa parte que ele falou sobre Teilhard está sempre sendo impedido de falar, Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo? Eu não entendo por que a igreja impede as coisas. Sempre foi assim ao longo da história. A gente ouve falar quanto que a igreja proibia de se falar certas coisas. E são revelações assim que a gente acha incrível, né? E eu não entendo porque a igreja queria sempre estar escondendo essas coisas. O conceito dele também, que você citou, a chave, matéria e espírito, muito interessante. E eu fiquei encantada com essa aula de hoje, conhecimentos assim tão profundos e que nunca ouvimos falar isso na história, nem lendo a Bíblia, coisas assim fantásticas. E saber assim a fonte de que ele foi o jesuíta, depois ele foi Tomé, né?
depois o jesuíta, depois esse cientista, né? E ao mesmo tempo um padre, né? Então, assim, é muito, muito interessante esse tema maravilhoso. Ainda em relação à censura que ele recebeu, não da igreja propriamente, mas da própria companhia, né? Quer dizer, sua própria comunidade. Veja como é que funciona, é interessante o processo, né? Ele era ainda aluno, que não tinha concluído ainda a formação dele, porque interrompeu com a guerra, a formação, né? Formação de 14 anos. Então ele volta a estudar e ele tem um professor que é bastante tradicional, conservador, e identifica que esse aluno, né, que não é tão jovem assim, já é um homem maduro de 30 e poucos anos, né, identifica que ele tem um perfil diferente. E Teilhard, silencioso, escrevendo, o professor pergunta: o que você está escrevendo aí? É um rascunho, professor, um rascunho para mim poder clarear as ideias. Qual é o tema, o pecado original? Me dê para cá, isso aqui passa para minha mão agora. Ele disse: mas não vale a pena, professor, é um rascunho. Eu ainda tenho que pensar mais, eu ainda estou me desenvolvendo o tema, estou clareando. Não, me dê para cá. E isso vai parar na mão do geral, quer dizer, o superior jesuíta em Roma, que manda correspondência para o superior dele em formação e diz: este rapaz é perigoso, não deixe ele ficar falando nada. E assim começa, né, a marca, o estigma de que ele é um homem que tem que ficar em observação, porque ele é muito saidinho quando o tema é reflexão. E aí não sai mais do olhar a partir daí. É interessante. Eu sempre aprendi que conhecimento é para ser repassado. E eu acho que isso é muito importante no ensinamento, em qualquer aprendizado. Mas eu já participei de aulas, de cursos, e que era proibido até copiar a aula. Você não podia fazer anotação. Eu achei isso assim um absurdo. Como é que a pessoa não pode fazer uma anotação de uma aula? Não é? Então, mas é isso. Gostaria somente de lembrar que tem alguns livros, inclusive em português, de Teilhard de Chardin, e, lógico, não representa a totalidade dele, mas tem um filme antigo chamado As Sandálias do Pescador. Vou anotar aqui. Eu já ouvi falar. As Sandálias do Pescador. É um filme, acho que com Antony Quinn, é um filme meio antigo, mas que ele traz Teilhard de Chardin. E a relação, que a gente não sabe, então é algo pequeno junto do... Não traz a obra de Teilhard de Chardin, mas traz a relação do que ele provocou na igreja. Uhum. O que acontece nesse filme, né, Mari, é que um personagem, que é um padre teólogo, assessor, ele é construído no roteiro como se fosse Teilhard, né? Não cita Teilhard, mas é o pensamento de Teilhard, é a postura de Teilhard, e é um belíssimo personagem. Então, na época que foi escrito, inclusive, Teilhard estava proibido de ser lido, né? Então, era uma forma de circular um pouco do que era a contribuição de Teilhard. Mas a relação dele, né, dentro do filme com o Papa, que nunca aconteceu realmente, é belíssima, né? De grande respeito, de troca, de sinceridade e de amor e compaixão. Né? Continua aberto o círculo.
Teilhard continua trabalhando, né? Falando agora de uma perspectiva da alma, né? Uma perspectiva mais ampla, ardente. Teilhard, na hierarquia, é aquele que ancora todo o que significa a compreensão humana do Cristo cósmico, e este diálogo inaugurado aqui por ele, né, de aproximação entre espiritualidade e ciência. E um dos resultados é que a gente tem hoje no Vaticano uma grande abertura para a ciência, né? E realmente trabalho conjunto entre cientistas e pessoas que são responsáveis pela condução dos trabalhos do Vaticano e da Igreja Católica. Sim, Dalva? A gente poderia fazer um paralelo, lógico que não dentro da concepção científica, de que o incômodo que ele causou foi o mesmo que Francisco causou? Eu diria que é um incômodo semelhante, mas com olhares diferentes, porque o desconforto que Francisco causou é porque ele foi aos pobres e trouxe os pobres para dentro da igreja que não acolhia eles, né? E Teilhard, sim, ele trouxe a ciência para dentro da igreja, né? E trouxe a espiritualidade para dentro da ciência, né? Ele também é visto com desconforto por muitos cientistas que diz assim, ele fantasiou, né? Mas o tempo vai passando, o desenvolvimento da ciência vai mostrando que não foi fantasia. É realmente uma linha que está se abrindo, né? Quando a igreja se separou da ciência, que era tudo junto e misturado, né? A religião ficou dona da verdade, entre aspas, as pessoas como Teilhard, que tinham um novo olhar, ou como Francisco, que tinha um novo olhar, de compreender e entender que todos nós somos um só, né? Certamente eles causaram muito, muito. Por isso ele passou a ser observado e muito inteligente, porque você vê que a postura dele, pelo que você colocou, foi de continuar agregado à igreja e fazer os escritos dele, fazer os trabalhos dele. Um dia eu vou ter voz. E quando ele veio a desencarnar, né, tudo aconteceu. É realmente uma alma de uma luz, assim. Gratidão por trazer tanta informação para a gente, viu? Muito obrigada. Mas, do ponto de vista humano, viu, Dalva, ele ficou muito abalado por não poder dar aula, não poder publicar. Não perdeu o equilíbrio, nem deixou de produzir, como você mesmo disse. Mas, por outro lado, ele tinha um incômodo. Os anos foram passando, ele tinha um incômodo, porque ele era convidado e depois tinha que dizer não para a coisa não piorar, né? E algumas vezes ele foi a eventos científicos, chegou lá, fez a palestra dele, todo mundo disse, cadê a pungência dele? Não teve nada, um homem apagado. Mas é porque era tanto cuidado que ele tomava que ele não colocava o coração da construção dele. Não podia se colocar, exatamente. É impressionante, é uma fase da humanidade de muito obscurantismo, com as verdades vindo à tona. Devagarzinho chega lá. Muito obrigada pela sua contribuição. Para mim, ele só não é em depressão, pelas suas colocações, porque é uma alma muito iluminada, né? Ele certamente devia ter as suas conexões com o mais alto, e isso empoderava ele para ele poder continuar firme no seu propósito, né? Você vê que em nenhum momento ele desistiu. Né? Na Igreja Cósmica se diz que tem a comunidade do Cristo Cósmico, do qual Teilhard tem uma posição importante, não é? Com certeza. No trabalhar. Então, sempre esteve uma comunidade com ele, né? Esse trabalho
Trabalha em Você comunidade, né? Isso, à medida que você ia colocando, eu busquei entrar lá no túnel do tempo, fora do tempo, e realmente ele nunca estava só. Era sempre um grupo, né, muito grande com ele, sempre o protegendo e o deixando dentro de uma egrégora muito forte. E, para mim, ele tinha alguma ligação com o Francisco, sim. Tá? Principalmente na ousadia de quebrar padrões. A gente podia fazer um outro paralelo ainda, Dalva. Os dois estavam conectados ao Cristo cósmico e revelaram Com dimensões, né, do Cristo cósmico. Com certeza. Um mais ligado à ciência, o outro mais ligado ao coração do Cristo cósmico, né? Ao coração. Isso, ao serviço, né? Ao Exato. serviço do acolhimento, né? Serviço do acolhimento. Por isso, o bem-amado Mestre Jesus, quando encarnou o Cristo cósmico aqui, incomodou tanto aos Caifás da vida, né? Exatamente porque ele veio para tratar bem a tudo e a todos, né? E isso incomoda aqueles que se acham donos do dinheiro e do comando do ter, né? Mas esquece que quando a gente desencarna, fica tudo igual. A gente só leva daqui o que a gente plantou. Só o perfume, né? Gratidão, meu anjo. Deus te abençoe. Gratidão a você, querida. E lembrar que ele confiou todos os escritos, então toda a vida e toda a produção dele a uma mulher. Isso. E ela, Feminino, né? e ela Feminino. publicou, depois foi publicando os trabalhos, e como o próprio Elias trouxe, a igreja já não era possuidora dessa produção toda. Você sabe, Marli, que teve até um processo para poder investigar o que aconteceu, e a igreja descobriu que, na lei da igreja, ele não fez nada de errado. Ele tinha direito de fazer o que fez. Com certeza. Com certeza. É arrepiante. Tem uma coisa interessante, o fato de que na outra encarnação ele tenha sido Tomé, aquele que precisou tocar para crer, e nessa encarnação ele seja capaz de ver tão longe, sem precisar tocar, né? Só dentro dele, ter essa percepção. Então, uma grande evolução para a alma dele, trazer essa percepção impalpável para a nossa percepção. Mas é interessante, Andréa, porque a ciência, uma parte dessa ciência que se formou cartesiana, é uma ciência que precisa palpar para acreditar, precisa mensurar para dizer isto aqui existe. Então, foi o Tomé do passado. E agora, e agora não, né? E o Teilhard de Chardin trouxe a mudança do Tomé, a mudança para frente, uma mudança evolutiva do Tomé, onde ele uniu ciência e espiritualidade sem precisar mais tocar para dizer que existia. Então, mostra também um processo evolutivo do próprio, quando eu digo Teilhard de Chardin, então, o próprio Teilhard de Chardin como pessoa, mas, ao mesmo tempo, dessa saída do Cristo histórico para o Cristo cósmico. Então, acho isso também, esse paralelo também muito interessante. Ainda sobre o Teilhard, eu falei da prima dele, Marguerite. Marguerite era professora de física. Tudo a ver, né? Professora de física. E era sagitariana. E nesses anos da guerra, um dos escritos é sobre o eterno feminino, inspirado em Goethe. Um texto que a Andréa traduziu do francês e compartilhou com algumas pessoas. É de uma beleza, de uma riqueza que até agora eu diria que nos ajuda a complementar, elucidar alguns aspectos relacionados ao feminino
e a própria Agni Yoga. Eu acho que vale em algum momento fazer ou entrar em contato, fazer uma abertura para essa contribuição dele. É muito Bem, bom. Se ela puder compartilhar aí, ou mandar para mim, eu gostaria de saber um pouco. acho que Na pode vida a gente é mandar, um eterno aprendiz, né? acho que pode mandar para os que quiserem, né, André? Sim. Bem, eu acredito que nós estamos agora nos Só dirigindo uma já. sugestão aí, porque que a Andrea também Eu não quero. faz uma live sobre isso, Andrea, uma provocação. Mas o grande especialista é Elias, minha querida, vai ser muito melhor que Elise. Ele tem o material a traduzir, porque ele estava falando disso, e, bom, eu sou bilíngue, né? Então eu fui buscar, mas foi interesse dele, vindo da parte do Elias. Aí eu fui buscar e fui traduzir. E sim, mas ele é o grande especialista, pode ser o próximo tema, né, Elias? Mas primeiro que eu não Foi sou grande, maravilhoso. depois que eu não sou especialista. Mas em segundo, todas as mulheres do mundo podem se aprofundar no feminino a partir de uma contribuição como essa ou outra, né? Seguramente. Você é um educador nato, Elia, por favor, nos presenteie com isso. É verdade. Bem, nós estamos nos dirigindo já para o final do nosso encontro de hoje e dessa sequência que nas 4 semanas nós tivemos um material rico, maravilhoso, mas ao mesmo tempo nos mostra o quanto que ainda podemos expandir, o quanto que podemos aprofundar. Eu gostaria de pedir a Albério, que junto comigo trabalhamos ao longo desses 4 encontros, para que a gente possa fazer um fechamento. E, lógico, vou pedir a Elias também para fazer um fechamento, mas eu gostaria de pedir ao Albério, nesse momento, que ele possa fazer algumas considerações finais desse mês da ciência do fogo de Urusvati. Bom, boa noite a todos. Oi, Aqui acompanhando também. Parabéns, Elias, pela brilhante apresentação. Realmente, Teilhard de Chardin é apaixonante e ele traz muita coisa com tudo isso que nós estamos interagindo, claro, né? Não é à toa que ele está presente nesse encontro com o fogo de Urusvati, né? Então, fazendo assim uma síntese, porque o tempo é muito curto, mas assim, o que foi apresentado durante esses 4 encontros, começamos com a apresentação de Lucelena, que trouxe o momento cósmico que nós estamos passando, o impulso da Mãe do Mundo, através de Urusvati, e também através de Tara, que trabalham juntos, e que tem a ver com esse momento dessa convergência entre Júpiter e Saturno, e que está essa conjunção, e que está impulsionando essa energia do fogo, esse fogo que está provocando essa transformação aqui no nosso planeta, em especial, mas, na verdade, em todo o sistema solar e na própria galáxia, né? Então, esse primeiro impulso foi dado. Eu e Marli trouxemos as informações, digamos assim, relacionadas ao fogo, sob o ponto de vista do mestre tibetano, do Tratado do Fogo Cósmico, e Marli alinhando com os conhecimentos da Agni Yoga, ou da ética viva. E hoje, Elias trouxe essa contribuição digamos assim, do cristianismo, de uma forma objetivamente do cristianismo, porque Teilhard de Chardin, ele foi um padre, né, e, embora um pesquisador, cientista também, mas ele é genuíno da igreja, e ele conseguiu não criar um conflito com a igreja, como foi colocado. Isso é muito bonito, porque é difícil você não reagir perante essa postura de separatividade, né? Então, ele conseguiu se manter, ainda que deva ter tido os ressentimentos dele, mas ele se manteve unido, mantendo unido a ideia da religião com a ciência. Bom, eu trouxe aqui
Na verdade, eu fui captando algumas palavras de Elias, né, me aprofundando um pouco também no conhecimento de Teilhard de Chardin. Eu gostaria que me liberasse o compartilhamento de tela, que está bloqueado. E eu fiz uma pequena síntese do que foi que eu apresentei durante o período. São 3 slides só, e que vai encaixar com a tradução, com essa informação sobre Teilhard de Chardin, né? Bom, o Cristo cósmico, como Elias colocou, né? A lei de sacrifício e morte, que é o que é a contribuição do tibetano no Tratado do Fogo Cósmico, no parágrafo citado, no segundo volume do Tratado do Fogo Cósmico, que fala sobre a lei de sacrifício e morte. É a lei que destrói a cruz do Cristo cósmico e deposita a forma do Cristo na tumba durante algum tempo. Então, veja que essa ideia que é trazida no Tratado do Fogo Cósmico diz respeito a uma iniciação cósmica, e que, como nós sabemos, assim como Elias colocou, que o Cristo cósmico é tratado na Agni Yoga como sendo o magneto cósmico, né? Que é uma tradução mais adequada, né? O todo atraente, como Vishnu. Ele corresponde na relação ao Cristo cósmico dentro do Tratado do Fogo Cósmico, ao segundo raio, ao amor-sabedoria, que é o raio que está predominando no nosso sistema solar, que é o grande impulso do Logos solar, e que também ele está manifestado, e está sendo manifestado na Terra. E ele é o grande aprendizado de todo o nosso sistema solar, que é esse raio cósmico do Logos, que corresponde ao Cristo cósmico. E assim como Elias colocou, como o Teilhard de Chardin diz, que esse raio, esse fogo, ele vai se manifestar no coração de cada um de nós, porque nós fazemos parte desse Cristo cósmico. É a centelha e cada um sendo manifestada nesse plano da Terra é que vai fazer a manifestação do Cristo cósmico, como apresentado aí nessa imagem. E lembrando que, individualmente, né, a manifestação desse Cristo no ser humano, que é o Cristo cósmico refletido em cada um de nós, recordo a vocês que foi trazida essa ideia sobre a cura, que, na verdade, se refere às iniciações que o ser humano vai passando até chegar a esse apogeu de manifestar o Cristo. Então, que diz, a verdadeira cura acontece quando a natureza do Cristo interno se expressa plena, espontânea e automaticamente na personalidade e através dela. E os 3 fogos do processo criativo, o fogo da matéria, o fogo da alma e o fogo elétrico do espírito, misturam-se e há então uma manifestação perfeita na Terra da vida física, emocional e mental, e também da vida espiritual de um Filho de Deus encarnado, um Cristo. Então, nós tratamos também durante esses encontros sobre esses 3 fogos, na linguagem do tibetano, que corresponde à energia psíquica, ou fogo, que é tratado também na Agni Yoga. E esses 3 fogos é que vão se manifestar na vida de uma personalidade, de um ser encarnado, vindo a calhar com a visão de Teilhard de Chardin, que ele não separa espírito de matéria, e essa manifestação do Cristo é na forma, e tornando a matéria lúcida, como é dito na Agni Yoga. Bom, isso foi a síntese, e eu trago aqui, Elias não comentou a respeito, mas eu trouxe aqui essa frase de Teilhard de Chardin, que eu acho que sintetiza tudo isso. Ele diz assim: algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, utilizaremos as energias do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Então, veja a profundidade que Teilhard de Chardin trouxe como esse ponto ômega, né? Que Elias se referiu,
que é o ponto onde o amor vai se manifestar, começa a se manifestar e vai predominar na Terra, que é justamente a energia desse segundo raio que vai trazer este fogo do amor, este fogo do amor sabedoria, este fogo do Cristo cósmico, esse fogo do magneto cósmico, né? Que é o que está se referindo nessas três ideias do cristianismo, na Agni Yoga e no Tratado do Fogo Cósmico, que é o mais científico, vamos dizer assim, esse último. Então, isso que eu gostaria de trazer como complementação desse trabalho, né? Fazendo essa síntese do que foi tratado ao longo desses 4 encontros e passando a palavra para Marli para as considerações finais e o nosso silêncio para absorver toda essa energia. Gratidão a todos. Gratidão, Albério. Tem aqui vários comentários, agradecendo sobre a riqueza que você trouxe, Elias. E o Paulo acabou dizendo que precisava sair, porque ele tem uma live agora às 19h30, saiu um pouco antes por conta disso, mas ele também escreveu: A ciência do fogo de Urusvati é o amor na ciência para a manifestação do Cristo cósmico, expressada pela mãe cósmica, pela mãe da mãe cósmica. Gratidão. Joilson também escreveu e outros agradeceram também. Antes do silêncio final e de conclusão, você quer, Elias, fazer mais alguma palavra final? Eu tinha separado, mas agora pelo tempo eu vou pegar só uma frase. É uma oração que Teilhard fez, Teilhard de Chardin. E essa frase que eu destaco é que a matéria, esquadrinhada e manipulada, nos confia os segredos da sua textura, dos seus movimentos e do seu passado. Gratidão, Elias. Eu estou aqui trazendo também essa correlação que existe, o que percebemos ao longo dessa trajetória, dessa viagem que fizemos no mês de novembro, com algumas visões do mesmo tema. E essas algumas visões trazem uma correlação muito próxima entre todas elas. Então, uma delas é a conexão entre hierarquia, humanidade e todos os seres da natureza. Nós vimos isso, ouvimos isso em Teilhard de Chardin, na Agni Yoga, no Tratado do Fogo Cósmico e nas informações trazidas também por Lúcia Helena. E eu me lembro de que no livro No Limiar do Novo Mundo, várias experiências de Helena Herrich estão conectadas ao Cristo, a experiências vivas e sutis de sonhos ou de percepções ou de conexão muito estreita com Cristo. Então, nós vemos toda essa integração e isso nos leva ao próximo passo, que é essa conexão entre ciência e espiritualidade, mas uma nova volta da espiral. Num momento tão propício como esse que o cosmos nos indica. O cosmos e a natureza nos indica. Então, que possamos cultivar esse amor à Mãe e ao Cristo, de quem todos eles são servidores. Então, que sejamos também esse amor que une. E eu trago aqui para finalizar, como nossa meditação final,
o início e o final de um parágrafo do livro Iluminação, Folhas do Jardim de Moria 2, que é o 138, que nos diz: Urusvati, é hora de dizer que este é o nome que nós demos à estrela que se aproxima irresistivelmente da Terra. Desde há muito, ela tem sido símbolo da Mãe do Mundo, e a época da Mãe do Mundo deve começar sua hora de aproximação sem precedentes de sua estrela à Terra. E este é o momento atual que já começamos a viver. E no final, esse parágrafo nos traz: hoje é o começo do despertar feminino, pois hoje uma nova onda alcançou a Terra e novas lareiras se acenderam, porque a substância dos raios penetra profundamente. É alegre sentir a aproximação da nova época. Então, com muita gratidão a todas as contribuições e todo o suporte invisível, mas sensível que nós temos. Profunda gratidão Marla, a essa jornada que vivemos juntos. Só chamando a atenção, eu coloquei o ID da palestra de Paulo agora. Sim. A humanidade no limiar de uma economia cósmica. Tem o ID aí no chat, quem quiser participar. Todos